Todos acharam aí, irmãos? Versículo 22 em diante. Podemos ler, queridos? O texto diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Digam amém. Irmãos, olha para mim. A Bíblia vai mostrar para mim e para você aqui que Jairo, ele toma a maior decisão na vida dele. E que decisão é essa, irmãos? É a decisão de se prostrar diante do Mestre, diante de Jesus. Eu repito isso muito para o Davi e falo com ele que a maior decisão do homem não é ser bem sucedido na vida, na sua carreira profissional e financeira. Que a maior decisão do homem não é casar. A maior decisão do homem é aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. E depois disso, subsequente às outras decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. E Jairo, irmãos, ele vai fazer isso. Jairo, o nome Jairo significa aquele que desperta. E eu quero acreditar aqui, irmãos, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que o mês de julho será um mês de grande despertamento na vida desta igreja. Em nome de Jesus, Deus, ele vai quebrar toda a maldição, irmãos, do meio daquilo que paramos, interrompemos em nossa vida. E a Bíblia vai dizer aqui que Jairo, irmãos, ele era o principal da sinagoga. Quem era Jairo? Ele era uma pessoa que tinha a responsabilidade de dirigir a adoração, de dirigir o louvor, de dirigir a ministração da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de instruir a palavra de Deus, de instruir um povo, de dar uma direção a um povo. Ele explicava a lei de Moisés, ele ensinava aquele povo a caminhar, a se arrepender dos seus pecados segundo os mandamentos de Moisés. Como líder, muitas das vezes, Jairo pregou sobre Moisés. Como líder, muitas das vezes, Jairo pregou sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre os patriarcas da Bíblia, irmãos. Ele leu os Salmos. Como principal da sinagoga, ele ensinou muitas pessoas a se moverem, a viverem na fé. Mas agora vai chegar o momento mais difícil e ímpar na vida desse homem, que é viver o que ele pregava. Irmãos, não tem êxito nenhum eu falar para você: faça isso e não viver o que eu prego. Eu preciso viver o que eu prego. Porque quando eu vivo o que eu prego, eu tenho a experiência daquilo que as Escrituras me ensinam. Sabe o que papai e mamãe dizia para mim e para você na nossa infância? Menino, menina, faça o que eu mando você fazer e não faz o que eu faço. Colava, irmãos? Claro que não. Não colava. Não colava. Não era real. Porque a experiência vai mostrar ensinamento. Por isso, Provérbios 22, verso 6, a Bíblia vai dizer: ensina a criança, e não usa ali o artigo o ou a apontando o caminho. Fala no caminho, junto, lado a lado. É o que a Bíblia nos ensina, porque a experiência vai gerar caráter, a experiência vai gerar experiência com Deus, a experiência vai gerar crescimento na vida espiritual. E agora Jairo, ele tem que viver o que ele pregava em sua vida. Todos nós, irmãos, um dia, se não passamos ainda, iremos passar. Todos nós iremos passar pela prova prática dos ensinamentos. Aquilo que você ensina, aquilo que você acredita, aquilo que para você é fundamento, aquilo que para você é base de vida.
A mensagem mais difícil, irmãos, é pregar aquela que pregamos para nós mesmos. Olha para mim, irmãos. Tem hora que eu estou pregando para você aqui sobre saúde, sobre cura divina, e eu estou precisando de saúde. Tem hora que eu estou pregando para você aqui sobre livramento, e eu estou precisando de livramento. Tem hora que eu estou pregando aqui para você sobre provisão, e eu estou precisando de provisão. Porque, irmãos, entenda uma coisa: o desafio aqui é ter essa experiência com Deus. O desafio aqui, irmãos, é pregar aquilo que precisamos pregar primeiramente para nós mesmos. E a Bíblia vai mostrar aqui 3 ensinamentos, irmãos, nessa experiência com Jairo. No meio, irmãos, eu e você sempre seremos visitados pelo espírito do desânimo. No meio da nossa caminhada, no meio do caminho, sempre seremos visitados pelo espírito de desânimo. Enquanto Jesus caminhava com Jairo, irmãos, chegaram ali algumas pessoas. O texto que lemos aí, a Bíblia vai dizer que Jairo chega diante de Jesus, se prostra diante dele, clama para que ele fosse até a sua casa curar sua filha, e a Bíblia vai dizer que imediatamente Jesus se propõe a ir lá. Ele se propõe, ele decide ir lá: eu vou junto com você, Jairo. Porém, no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que vai chegar algumas pessoas que vieram da sua casa, pessoas que estavam lá vendo a filha dele moribunda e que não fizeram nada, pessoas que estavam lá na casa dele esperando só a desgraça acontecer, o problema acontecer, para que eles pudessem se mover. E a Bíblia diz que então eles param Jairo, e eles falam: Jairo, não incomode mais o mestre, o caos chegou, o problema chegou, sua filha morreu, sua filha veio a óbito, não adianta mais. Irmãos, imagina a mente desse pai. Eu, como pai, eu não quero passar por essa experiência nunca, porque o natural da vida são os filhos enterrarem os pais, sepultarem os pais. Eu não quero passar por esse tipo de experiência nunca. E Jairo, irmãos, imagina ali a cabeça dele, depois de toda a luta, depois de toda a esperança que ele depositou em Cristo, depois de todo o esforço que ele fez. Sabe por quê, irmãos? Jairo, ele era um cidadão judeu, não era cristão como eu e você, não acreditava em Cristo. Eles acreditavam, e como acreditam até hoje aqueles que não se converteram ao Evangelho, que Cristo é um grande profeta, que Cristo, Jesus, foi um grande homem de Deus, mas que não é o Messias. E Jairo, ele refuta tudo isso, todo o seu ensinamento da Torá, para depositar a sua esperança em Cristo Jesus. E agora, no meio do caminho, alguém vai chegar e dizer: Jairo, acabou. E certamente, irmãos, ali, quando o Jairo é interrompido naquela caminhada junto com Jesus por alguém que chega e diz que acabou, certamente o desânimo veio, certamente o espírito de desistência veio, irmãos. O desânimo sempre se coloca diante de mim e de você. E sabe o que o desânimo vai dizer para mim e para você? Não existe mais saída, não existe mais solução, não adianta mais continuar, não vale a pena insistir. Mas entenda uma coisa, irmãos, entenda uma coisa aqui, grave isso na sua alma: desânimo não é ausência de Deus. Desânimo não é ausência da pessoa de Deus em sua vida. Olha para mim, olha aqui a minha cabeça aqui, irmãos. Tem uma auréola aqui, tem uma falta de cabelo aqui, né, irmãos? Tem auréola não, olha aqui minhas costas. Vocês viram aí, estão vendo aí, irmãos? Bater? Tem asas aí nas minhas costas? Tem não. Não sou anjo, não sou querubim, não sou serafim. Olha para mim. Você acha que eu nunca tive vontade de desistir? Claro, irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: desânimo não significa ausência de Deus em nossas vidas. Desânimo não significa que Deus te abandonou, que Ele virou as costas para você. A presença de Deus, irmãos, ela é real. E o desânimo, ele tenta ocupar o lugar que ocupa a sua fé no seu coração e na sua mente, suas convicções, sua esperança, sua fé em Deus. Você quer ver uma coisa? Eu já vou até levantar minhas duas mãos aqui. Quantos aqui já sentiram vontade de desistir? Levante sua mão.
Agora, continua com a mão para o alto. Olha para o lado aí, irmãos. Olha para o lado aí. Agora olha para mim aqui. Irmãos, não é só você não. Todo mundo já sentiu vontade de desistir de alguma coisa. Todo mundo já sentiu vontade de desistir de alguma coisa, irmãos. E entenda uma coisa: o espírito do meio, ele tenta fazer você parar. O espírito de desânimo tenta fazer você parar. E por quê, irmãos? Se ele fizer você parar, ele vai vencer. Ele vai vencer. Por isso o inimigo quer que você desista. Por isso o inimigo quer que você jogue a toalha. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas que eu e você conhecemos, irmãos, que são como mortos-vivos, desistiram dos sonhos, desistiram de tudo aquilo que tinha, perderam a expectativa, perderam a esperança, perderam a motivação, não conseguem acreditar mais, porque o inimigo conseguiu desmotivar essas pessoas. E é isso que ele quer fazer com você. Mas Deus, queridos, ele quer te glorificar através da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Por isso você precisa permanecer firme. Quarta-feira eu falava isso aqui. Você precisa permanecer firme. Você não pode desistir. Você precisa perseverar. Irmão, Jesus prometeu uma coisa. Ele disse assim: todo aquele que deixar casa, que deixar irmão, que deixar pai e mãe, que deixar ou filhos por amor de mim, receberá muitas coisas nessa vida. Não é no porvir não, é nessa vida, é agora. E aí ele diz assim: e no porvir também, mas é agora. A Bíblia está nos prometendo algo, irmãos. Deus não tem aliança com medo. Deus não tem aliança com ansiedade, irmãos. Deus não tem aliança com fracasso. Por isso, cuide do seu coração. E quando a Bíblia fala de coração, não é só aqui, ó, o tum-tum, não. Coração, irmãos, é mente também. Coração é entendimento, é compreensão. Por isso você precisa cuidar do seu coração e da sua mente, porque é na sua mente, é no seu coração que você vence e perde batalhas. É na sua mente que você vence e perde batalhas. Paulo, ele explica isso muito melhor, falando sobre o homem natural, sobre o homem carnal e sobre o homem espiritual. O natural é essas crianças aqui, irmãos, que não tem compreensão daquilo que é o certo ou errado. Mas o carnal sou eu e você, quando alimentamos a nossa carne com o pecado. E o espiritual é o que nós estamos fazendo aqui agora nessa noite, dando crédito à voz de Deus, dando crédito à palavra de Deus, sendo ministrados no Espírito, sendo ministrados pela palavra de Deus, nos permitindo ser conduzidos e direcionados por aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso eu e você precisamos permanecer firmes. Segunda coisa que vai acontecer aqui: Jairo, irmãos, ele é ensinado por Jesus como agir no meio do caminho. E aqui, queridos, a gente precisa prestar muita atenção, sabe por quê? Quando a notícia chega para Jairo, Jesus interrompe imediatamente aquela voz que disse para ele: sua filha morreu, acabou, pode desistir, não incomode mais o mestre, pode ir embora para sua casa. Irmão, Jairo poderia, Jesus, é o seguinte, o que eles estão falando aqui é real, entendeu? E beleza, o senhor vai para sua casa, eu vou embora aqui. Irmãos, Jesus ainda não havia ressuscitado ninguém. Não havia ressuscitado Lázaro. Não havia ressuscitado ninguém. Então, ver as pessoas andarem, ver as pessoas serem curadas, ver os pães, os peixes, se multiplicarem, beleza. Mas o que Jairo agora está passando e vivendo, Jesus ainda não havia feito. Não havia ressuscitado ninguém. Não havia trago a vida a alguém que havia perdido ela, não. É algo inusitado. E então Jairo, irmão, ele não olha para Jesus e fala para ele: Jesus, pode ir embora, acabou, não dá tempo mais, não. Jesus, ele interrompe a voz do medo, a voz da negatividade, a voz que interrompe minha caminhada, sua caminhada, a voz que tenta sustentar a nossa incredulidade, o medo. Jesus, ele interrompe e olha para Jairo e fala assim: Jairo, não temas, se eu falei que estou na sua casa, eu vou lá. Se eu falei que vou lá operar grandes coisas em sua família, eu vou lá. Não temas, creia somente. Irmãos, que lição poderosa. Sabe por quê? No meio do caminho somos tendenciosos a desacreditar.
a deixar de confiar, a questionar a mão de Deus. Mas aqui, irmãos, Jairo, ele traz essa lição para nós. Sabe por quê? Tudo aquilo que você dá atenção em seu coração vai se fortalecer dentro de você. Se você dá atenção às coisas negativas, como uma pessoa pessimista, entendeu? É isso aí que vai vir sobre você. Salomão, ele disse, Provérbios 23, 7, como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Então você precisa ser uma pessoa de fé, você precisa ser uma pessoa positiva, você precisa ser uma pessoa de esperança, você precisa ser uma pessoa que acredita, que confia no poder de Deus, porque tudo aquilo que você dá atenção vai se tornar uma muralha, uma potência dentro de você. Irmão, se Jairo tivesse dado ouvidos à notícia da morte, ele teria desistido. Sabe onde? No lugar exatamente que foi preciso ele continuar. Olha que coisa, irmãos. Sabe aquilo que você fala assim, foi por um triz? Deus está nos ensinando aqui que a gente não pode parar. Deus está nos ensinando aqui nessa noite que nós precisamos persistir e caminhar. Se Jairo para naquele momento, um momento ímpar na vida dele, ele não teria vivido o milagre que ele viveu, ele não teria tido a experiência que ele teve com Cristo. Mas naquele exato momento ele não desiste, ele continua. Por isso Jesus vai falar com ele: Jairo, não temas, creia somente. Sabe por quê, irmãos? No meio do caminho sempre virão duas vozes para falar com você. A primeira voz sempre vai insistir com você dizendo o seguinte: acabou, pare, desista, não tem mais jeito. Mas a outra voz, a voz de Deus, sempre vai dizer para você: continue, creia, não pare, tenha fé, tenha esperança, porque eu ainda estou trabalhando, eu ainda não parei, eu ainda vou fazer grandes coisas em sua vida, em sua casa, em sua família. Creia somente, creia somente, creia somente. Não dê ouvidos, irmãos, à voz do medo que fala dentro de você. Ouça a voz de Deus. Ezequiel capítulo 37, irmãos. A Bíblia vai dizer que o profeta, ele é levado em um vale de ossos secos. E ele é levado ali não para lamentar, ele chega ali e vê só morte. Ele chega ali e vê um vale de morte. A gente, quando fala vale, irmãos, a gente imagina aqui, né? É um quarteirão. Não, irmãos, é um vale. É um vale. É um vale de quilômetros. É um vale de ossos secos, tudo fora do lugar. Só que Ezequiel não é levado ali para lamentar, ele é levado ali para profetizar segundo aquilo que Deus vai falar com ele. E Ezequiel fala assim: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor sabe, esses ossos podem voltar a reviver. Então Deus vai falar com ele: Ezequiel, profetiza, profetiza, profetiza. Irmãos, no meio, Deus não procura espectadores, no meio Deus procura profetas. No meio Deus procura profetas e profetisas para profetizar e declarar aquilo que Deus vai fazer. O milagre de Jairo, irmãos, não estava no meio. O milagre de Jairo não estava no meio, não estava no meio do caminho. Por isso ele não desiste, ele continua segundo aquilo que é a palavra de Deus. E Deus, irmãos, Jesus vai liberar uma palavra sobre a vida dele, para que ele continuasse caminhando. Irmãos, Jairo, ele é praticamente ensinado aqui por Jesus, sabe o que? Olha para mim. A gente tem mania, irmãos, de parar e dar ouvido àquilo que as pessoas falam. Você quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Eu dei exemplo de manhã, eu dei exemplo até com o Tininho, eu vou dar exemplo aqui com o Louro. Olha só, alguém bate lá na sua casa lá, 7 horas da manhã, aí fica assim: ô Louro! Ô Louro! Ele não responde não. Ô Louro! É o Jadson que eu levava pra te contar aqui. Aí o Louro fala assim: não vou ir agora não, senhor, 7 horas, misericórdia, você não é crente não, você não dorme não, sujeito. Pelo amor de Deus, agora não. Ô Louro, vem cá, eu tenho uma fofoca pra te contar, peraí, tô indo.
Nós somos assim, irmãos. Aquilo que é problema, a gente quer dar ouvido, a gente quer dar credibilidade. Eu estou usando o louro aqui como meu amigo, não é isso que ele faz, viu? Mas eu estou usando aqui como nós somos assim. Nós somos tendenciosos a dar ouvido à voz da negatividade, do problema, da dor. E Jairo aqui vai ser ensinado por Jesus, Jasmine, a sair do meio desse povo. Irmãos, ande com quem te joga para cima. Ande com quem acredita nos seus sonhos. Ande com quem vai te empurrar. Agora, irmãos, você vai andar com quem só te puxa para baixo? Com quem tudo que você compartilha duvida, não acredita, fala que não vai dar certo? Sabe onde é que essa pessoa está indo? Para lugar nenhum. E sabe para onde ela quer te conduzir? Para lugar nenhum também. Então, irmãos, Jesus ele vai ensinar Jairo, depois de liberar essa palavra sobre ele, a sair do meio, porque o milagre não estava no meio, o milagre estava na casa dele. Deus ele tem grandes coisas para fazer em sua casa, irmãos. O meio é só um lugar de travessia. Deus fala para Isaac: não para aí não para no Egito não, o cara vai parar lá. Irmãos, Deus está falando, esse lugar aqui é de travessia, a gente quer parar, a gente quer fazer morada. Ai Deus, aqui é confortável, ai Deus, aqui eu estou ouvindo o que eu gosto, ai Deus, aqui é um lugar gostoso, mas não é aí para você parar. Eu tenho um destino para você, eu tenho um lugar para você onde Deus vai operar um milagre, eu tenho um lugar para você que eu já preparei para você, e a gente quer fazer morada no meio do caminho, irmãos. O meio é só para você passar. E muitas pessoas querem construir uma morada em um lugar que é apenas de passagem. Irmãos, ande com quem está se movendo. Ande com quem está se movendo. Ande com quem continua acreditando. Ande com quem continua caminhando. Aprenda a ouvir, não apenas escutar. E você quer ver o que é isso? Havia três instrumentos tocando aqui. Você conseguiu ouvir cada um deles? Havia 3 vozes cantando aqui. Você conseguiu ouvir as 3 vozes separadamente? A gente tem que aprender, irmãos, a parar e a ouvir, não somente escutar e dar maior atenção ainda a ouvir a voz de Deus falando conosco. Não para aí não, sujeito. Não fica aí não, sujeito. Continua, caminhe. Não é isso aí que eu escolhi para você, não é isso aí que eu preparei para você. A gente precisa quebrar essa maldição do meio, irmãos, de parar no meio do caminho, de não concluir as coisas que começamos e terminarmos no nome de Jesus. Irmãos, Jairo sai daquele meio, no meio de pessoas que veio e falam para ele: só de morte, só de morte, só de morte, só de morte, só de dor, só de caos, só de problema. E Jairo, irmãos, ele decide caminhar, e ali na sua casa ele recebe um milagre. Por quê, irmãos? No meio sempre precisamos acreditar que Deus tem um milagre para nós no final. No meio sempre precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos sustenta até que o milagre chegue. Ah, pastor, não aconteceu. Ah, pastor, tem muito tempo que eu estou orando. Quem mandou você parar de orar? Quem mandou você desistir? Quem mandou você não acreditar? Continue orando, continue crendo, continue confiando, continue tendo o coração cheio de fé em Deus. Irmãos, o desânimo é como uma areia movediça. Os filmes que nós vimos na nossa geração, Tarzan lá, né? As pessoas lutavam para tentar sair. Quanto mais você continuar lutando para sair dessa areia movediça, mais você vai se afundar. Existe um momento, irmãos, olha para mim, que a gente tem que parar e falar assim: Deus, eu preciso da tua mão sobre minha vida. Eu preciso do teu poder sobre a minha vida, senão eu vou continuar afundando. Agora, você quer continuar afundando? Continue lutando com as suas próprias mãos. Você quer continuar afundando? Continue lutando com as suas próprias mãos. Precisamos, irmãos, disso aqui que está acontecendo. A gente, quando decide, né, com que as mãos de Deus venham sobre nossas vidas, como Jairo decidiu ali, naquele momento, a gente precisa da palavra. Nós precisamos da comunhão. Nós precisamos pedir ajuda. Irmãos, olha para mim, pedir ajuda não é vergonhoso, não.
Pedir ajuda é um sinal de dependência de Deus. Já era uma pessoa ilibada, já era uma pessoa preparada, já era uma pessoa importante no meio da sociedade, mas ele se sujeita a Cristo Jesus, porque ele dependia de um milagre em sua vida. E hoje, irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você: não temas, creia somente, não pare no meio do caminho, não construa sua vida, sua casa no meio do caminho, não faça do desânimo sua morada. O meio não é o seu destino, o meio é apenas um caminho para o milagre de Deus. Quem continua caminhando com Jesus, irmãos, descobre. Quem continua caminhando com Jesus, descobre que ainda em minha vida e em sua vida, a última palavra é dele. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar.